Olá, eu sou Antônio Nunes e preparei especialmente para vocês hoje uma apresentação sobre formação continuada em saúde e segurança do trabalho. Este é um entre 10 vídeos em parceria com a editora Atlas. Formação continuada em saúde e segurança do trabalho. Comumente, os profissionais em formação me perguntam, ou melhor, afirmam, professor, será que após concluir o curso, eu vou ter que estudar tanto quanto eu estudei para me formar? Sim, isso é natural em todas as profissões. E tem mais, pode ser que dali para frente seja só com você não tenha mais a orientação de um professor. E aí nós temos que partir da definição de segurança. Segurança é estado ou condição daquele ou daquilo em que se pode confiar. Duas dimensões. Daquele, aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele profissional. Daquilo, dos equipamentos, dos EPIs, dos equipamentos de medição, etc., em que se pode confiar. Então, segurança, a gente pode dizer estado ou condição daquilo e daquele em que se pode confiar, em dimensões humanas e dimensão material. Lá no século IV a.C., o filósofo Sócrates cunhou uma frase que vem se perpetuando como uma das frases mais interessantes da humanidade. Ele disse: só sei que nada sei. Uma condição de humildade, de reconhecer que quanto mais você estuda, que quanto mais você descobre, há muito mais o que descobrir. E ele completou: e o fato de saber disso, que tem muito mais a estudar, muito mais a descobrir, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de alguma coisa. Então, todo o curso de graduação, de especialização, curso técnico, ele tem uma formação básica. Se vocês compararem os currículos dos vários cursos, verão que eles têm diferenças entre si. Isso faz parte da natureza dos cursos. E muitas vezes você diz, olha, aquele conteúdo não tem no meu curso. Então, se ele está em outro curso, é que ele também é importante para o profissional. Só que nenhum curso consegue cobrir a totalidade dos conhecimentos de uma área específica. Então, você deve ter a própria interesse de seguir além, de ir adiante. Esse trabalho da área de engenharia e segurança do trabalho, essa atuação, se dá em três dimensões, em três esferas, quanto ao conhecimento legal, quanto ao conhecimento técnico e quanto aos conhecimentos gerenciais. A legislação, a legislação ela vem a reboque da mudança da sociedade. Então, os fatos sociais demandam a atualização da legislação. Há muitos anos atrás, uma certa legislação não existia. Por quê? Porque a necessidade de regular aquele aspecto da vida em sociedade não existia ainda. Ou não se tinha o conhecimento técnico. E a legislação não tratava disso por não haver o domínio técnico. Então, naturalmente, a evolução técnica leva à evolução legal. E a evolução legal, muitas vezes, leva à necessidade de uma evolução técnica. As duas dimensões, por fim, levam necessariamente a quê? A uma mudança da gestão. Então, modo de proceder na rotina e de apropriar, de introduzir esses conhecimentos da evolução técnica e legal no seu cotidiano. Então, nós temos que os processos produtivos, a forma das empresas se organizarem para produzir e, necessariamente, a função engenharia de segurança do trabalho evolui à medida que essas três dimensões, esses três conhecimentos também evoluem. Então, vem sempre uma pergunta: que outros saberes me tornarão um profissional melhor? Só uma resposta:
aprenda com a prática e aprenda com a teoria. Se você tiver acesso ao conhecimento prático, procure conhecer a teoria a respeito daquele conteúdo. Se você tem acesso à teoria, procure conhecer o conteúdo prático a respeito daquele item. E é preciso, então, ler, ouvir, compreender e aplicar. Tem uma frase bem interessante que diz assim: ler sem refletir é como comer sem digerir. O que significa isso? Em épocas de internet, principalmente. Significa que eu tenho muita coisa disponível, mas eu tenho que separar aquilo que é bom conteúdo e aquilo que não é tão bom conteúdo. Como é que você pode fazer isso? Ter acesso às boas fontes, né? É preciso ler, compreender o que está sendo lido, saber ouvir, muitas vezes, as críticas construtivas, saber ver muito mais do que olhar, compreender significa refletir a respeito e, finalmente, aplicar, porque conhecimento sem aplicação tem pouca valia. E, finalmente, a gente pode dizer o seguinte: é preciso tornar o aprendizado um hábito. Formação continuada significa um pouco a cada dia, um pouco melhor a cada dia. Bom, e aí eu deixo para vocês o seguinte desafio. Pense a respeito disso. Dentro de mais alguns anos, você será um profissional experiente e estará conversando com o iniciante no segmento de segurança e saúde do trabalho. Que conselhos você apresentaria a ele para que se torne um bom profissional? Esse é um ponto de partida para a sua formação profissional em si. Sucesso para cada um de vocês.